Fala pessoal, Felipe Campos aqui e hoje eu vou fazer uma abordagem tendo como tema central o perdão e levando em consideração a psicologia usada por Jesus Cristo. Não vou falar de religião, certo? Não tem vínculo com esse pacote doutrinário, né? Que é criado pelas religiões, seja catolicismo, espiritismo, protestantismo, islamismo, enfim. É uma visão mais psicológica, né, psiquiátrica, de psicanálise, do poder que Jesus tinha de gerenciar os seus pensamentos, né, e lidar com os conflitos diferentes de nós humanos que estamos aprendendo todo dia. E para mim ele realmente, para a perplexidade da psicologia, da psiquiatria, da antropologia, da sociologia, de qualquer que sejam os pensadores que já passaram pela Terra, né, e que temos conhecimento, ele foi o cara que realmente foi um ponto fora da curva em questão de gerenciar seus pensamentos e ser um ser humano acima da média em relação aos outros que já passaram aqui nesse planeta. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, pessoal, Jesus Cristo, como eu falei, para perplexidade, né, de toda a estrutura acadêmica da psicologia, da psiquiatria, né, da psicopedagogia, da antropologia, da sociologia, até da psicologia da religião, de toda a teologia, escatologia, enfim. Ele foi um cara que realmente ele conseguiu quebrar todas essas correntes de pensamentos que são importantes para o nosso desenvolvimento humano, né, como pessoas, só que de uma forma que nenhum outro pensador, né, que ao longo do tempo veio construindo a percepção do ser humano e desenvolvendo as nossas percepções, o nosso senso crítico, né, a nossa forma de pensar e entender melhor como funciona o psiquismo humano, né, em relação aos nossos pensamentos, às nossas emoções, né, que geram sentimentos, que mudam os nossos comportamentos, enfim. Ele realmente foi o cara que a gente, tirando toda essa questão da teologia sistemática e do pacote doutrinário, dogmático, que eu já falei, né, como psicólogo, ele foi realmente um cara fora da curva em relação aos filósofos gregos, como Sócrates, como Platão, né, como outros grandes pensadores que fizeram descobertas na ciência, como Einstein, como o próprio Freud, né, que é considerado o pai da psicanálise, né, tem outros grandes pensadores como Schopenhauer, Jung, enfim, eu poderia citar vários, né, aqui. Dentre esses, né, vários que estão registrados na história e que estão dentro, né, do ensino acadêmico, né, programático, que tem uma grade curricular a ser seguida, né, e que tem esses pensadores como base para a grade curricular. Jesus Cristo, que é mais visto dentro desse contexto religioso, quando a gente olha para ele, tirando esse contexto religioso escatológico, né, e doutrinário, e tenta entender a mente dele nas situações conflituosas que ele viveu, né, em relação a como ele gerenciava os seus pensamentos, né, os seus conflitos mentais, ele se sobressaiu sobre todos esses pensadores. Então é uma coisa para realmente a gente levar como um grande ensinamento, né? Eu não estou falando aqui de religião, deixar mais claro a explicação, né? Não leve em consideração a questão religiosa, eu estou falando da questão do psiquismo de Cristo, da mente de Cristo, né? E como ele gerenciava os seus pensamentos. E o perdão está muito envolvido no que ele ensinou, no que ele gestuou, no que ele praticou nos seus ensinamentos, que está na Bíblia, né? Então, o perdão vai ser a temática maior em relação ao que eu vou falar aqui, dentro dessa análise da psicologia de Jesus Cristo em relação a ele mesmo e às pessoas, como ele lidava, né? Então aqui a primeira coisa que eu vou falar, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui, né, da prostituta, da adúltera, mas em geral uma mulher que foi apanhada em adultério, né, e a sociedade completamente machista da época, né, que Jesus vivia, né, as mulheres realmente sofreram bastante e ainda sofrem, e a gente
a sociedade como todo tem um débito muito grande com elas, porque elas foram perseguidas, foram queimadas, foram objetificadas, até hoje ainda são usadas como objetos, né, para poder vender produtos e serviços, né, tendo que se enquadrar dentro de um padrão de beleza determinado pela publicidade massiva do lucro, e aí isso gera transtornos de bulimia, né, de anorexia, de outros transtornos mentais que mexem com a autoestima, com a questão da autossabotagem, enfim. Voltando para o texto e levando agora em consideração como Jesus gerenciou seu pensamento nessa passagem, os fariseus, que se autodenominavam, né, doutores da lei, e os senhores, que eram detentores do conhecimento de Deus, né, os representantes oficiais, perguntaram para Jesus. A lei de Moisés manda que quando a mulher é apanhada em adultério, né, as adúlteras, ele nos manda apedrejarmos, né? Então perguntaram para Jesus, claro, com um tom de provocação, e ele deu a primeira resposta, que foi a primeira resposta para deixar a psiquiatria, a psicologia, né, realmente de forma perplexa, como eu falei, que foi não dar resposta alguma. Ele se calou, né, nesse momento é gerado um gatilho, que é um estímulo, né, a gente fala muito em gatilho, que é um estímulo, e que abre-se uma janela no subconsciente, né, que em qualquer pessoa, 99,9% das pessoas, iria se abrir essa janela diante desse gatilho, e uma janela traumática em que você ia gerar um hiperfoco nessa janela traumática, que ela ia começar a entrar no processo de compulsão à repetição, né, se retroalimentar, e você ia dar uma resposta ou não. A gente tem essas duas características quando entra numa situação dessa. Ou a gente dá uma resposta, entra no embate, ou você recua em relação à pergunta, né, que te contraria. E a primeira coisa que ele fez é que essa janela se abriu, mas ele não criou esse hiperfoco dentro dessa janela de uma forma que se traumatizasse, né, e que ele viesse a se somatizar, mudando o seu comportamento, né. Ele ficou calado e fez uma viagem muito mais profunda, que foi a viagem interna para dentro dele mesmo, né? Tanto que ele se abaixou e começou a escrever na areia, né? E os religiosos esperando a resposta, né? E a segunda resposta, que aí ele deixa ainda mais perplexo, né? Onde ele sintetiza ali e acaba transgredindo, né, de forma positiva todo o conceito moralista, legalista, né, o conceito também social, cultural e também psicológico, né, do ponto de vista do gerenciamento dos pensamentos. Ele olhou para aqueles homens e perguntou: quem de vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, cara, isso é fantástico, essa forma dele gerenciar o seu pensamento em relação aos gatilhos que abrem essas janelas traumáticas ou janelas killers, enfim, que vão gerar transtornos psíquicos mentais, né, que as pessoas, a maioria da população hoje enfrenta, né, e os homens, diante dessa pergunta, as autoridades, olhando para si mesmo, se constrangeram, né, porque eram seres falhos, né, nenhum ser é perfeito, todo ser humano ele é um ser humano que está em processo de aprendizagem, né, e de desenvolvimento, e eles, olhando para si mesmo e vendo as suas próprias loucuras, se constrangeram, largaram as pedras e se dispersaram. E Jesus em seguida, voltando aqui ao perdão que eu falei que é o tema central, né, em relação a você mesmo e a outra pessoa, né, e Jesus foi lá e disse: mulher, onde estão os teus acusadores, né? Todos foram embora, pois eu também tampouco te condeno, né? Levante-te, né? Você está perdoada, vai embora e não peques mais, né? E a partir daí ela passou a ser seguidora dele de forma incondicional, né? Porque mudou a vida dela de uma forma radical e como nunca antes ela tinha imaginado
porque ela vivia sobre a opressão da lei legalista, né, e de toda aquela cultura machista onde a mulher era usada como objeto, né, e não tinha garantias nenhuma para viver de forma digna, né, em relação a essa opressão machista que tinha na cultura judaica. E Jesus quebrou isso. E outra passagem muito importante para fechar o vídeo, né, que eu acho bem interessante na questão do perdão também, é onde ele gerenciou o seu pensamento, né, usando uma psicologia que foge dos padrões acadêmicos. Foi quando ele estava no jardim de Getsemane, né, e ele foi apanhado pelos soldados romanos, né, e quando Judas Iscariotes, né, chega, né, e dá um beijo no rosto, né, ali era uma senha, claro, para poder entregar Jesus para os romanos e ele ser crucificado. Qualquer pessoa ali, como eu falei, 99% das pessoas comuns que não tem essa evolução de percepção da mente de Cristo em relação ao gerenciamento dos pensamentos, teria ali se revoltado, né, com Judas, né, o gatilho é disparado e a janela traumática é aberta e você cria o hiperfoco ali para poder dar a resposta, recuar, como eu falei, e ele não fez nenhuma das duas coisas, né, ele sempre ressignificou a forma de você gerenciar o pensamento e de como lidar, né, com essas questões que a maioria da população hoje não consegue lidar, nem consigo mesmo, né, com seu próprio eu, e muito menos com lidar com o outro, né, com o próximo. É uma questão que realmente é muito complexa. E ele ainda chama ele de amigo. Amigo, o que vieste fazer aqui? Né? Porque a questão dele não era a traição, ele tinha medo de perder o amigo. Percebe que a contextualização é muito mais profunda. Se a gente for fazer uma análise psicológica fria, né, todos os outros pensadores que passaram, né, pela história e que deram base para o desenvolvimento da psicologia, da psiquiatria, da filosofia, do pensamento humano, da percepção humana, né, não chegaram nesse nível de consciência e de conseguir gerenciar os seus pensamentos dessa forma como Jesus fez. Então, apesar de o amigo, a gente só é traído pelo amigo, né? Pelaquela pessoa que a gente considera amigo e que está com você em todas as horas, e ele chega, lhe trai com um beijo, ele ainda chama ele de amigo, né? E pergunta o que vieste fazer aqui. Ele não deixa o gatilho, o estímulo que foi disparado para abrir aquela janela traumática dominar o seu consciente, né? Tudo que está no seu subconsciente ali, ele conseguiu trazer para dentro do seu consciente, né, racional, nessa nossa mente mesocortical, né, e racionalizar aquilo de forma mais profunda e com uma percepção que realmente excede a todo o entendimento e toda a lógica que nós, seres humanos, temos acesso através de qualquer estudo dentro da academia. E aí, dentro desses conflitos, entra todos os transtornos que estão no DSM-5, né, que a gente já conhece, que está tomando conta da humanidade nessa sociedade cada vez mais competitiva e menos humanitária, menos humanista. E Jesus pensava dessa forma mais humanista, né, tentando colocar as pessoas que, mesmo que fizessem mal a ele, né, as pessoas que o traíram, aquelas pessoas que, pela legalidade, pela cultura social, né, e pelo inconsciente coletivo que já estava moldado ali, transformado pela cultura do presente momento e da época, ele chegou quebrando tudo isso e mostrando não uma forma de mudar a lei, mas uma outra percepção de como você entender a lei a partir do amor, do perdão, que eu falei que é a base do tema aqui da minha narrativa e do que eu estou falando aqui nesse dia de Páscoa. Então olhe para Jesus Cristo como um grande psicólogo, né? Eu tenho certeza que todos os profissionais da área que estudam psicologia, a área da psiquiatria, sociologia, né, que estudam realmente a ciência, que tenta entender melhor o mecanismo do funcionamento da mente humana, eles têm Jesus como base
nos ensinamentos que ele deixou, que ele gestuou, né? E eles aprendem muito com o ensinamento de Cristo e com as coisas que realmente ele conseguiu fazer em relação às situações que ele foi colocado à prova psicologicamente, e que ele conseguiu sair de uma forma em que nenhum outro pensador, nenhum outro ser humano conseguiu administrar o pensamento da forma de como ele administrou, né? Então espero que vocês tenham entendido aqui a mensagem que eu quis passar em relação ao perdão, e tendo Jesus, né, como balizador dessa forma de gerenciar os pensamentos, né, da nossa inteligência emocional, de desenvolver essa nossa parte que é importantíssima para você ter saúde de uma forma plena, né, tanto mental como corporal, porque está tudo ligado, né? Quando a gente vai para a neurociência, né, o nosso corpo é todo neural, né, e esses estímulos neurais eles vão mudar de acordo com a saúde mental que a gente tem, né, como a gente consegue gerenciar nossos pensamentos. E o exemplo que eu dei aqui das duas passagens de Jesus, não vou colocar aqui versículos nem capítulos, certo? Eu vou deixar até na descrição não, vou deixar na legenda, e vocês deem uma lida se quiserem, mas isso é para mim irrelevante. O importante é você ler e entender o conceito da neurociência também, de como ele fazia esse controle da sua inteligência emocional nesses momentos de conflitos, né, e sabia controlar também essa parte das substâncias químicas, né, neuroquímicas, através da gestão das suas emoções. Então Jesus Cristo ele realmente está fora da curva em relação a isso. Então por isso o maior psicólogo da história é Jesus Cristo. E eu pergunto, você já perdoou alguém hoje? Você já perdoou o mundo? Você vive induzido e totalmente tomado pelas influências externas do mundo capitalista, dessa sociedade competitiva e não humanitária, que não coloca o ser humano como centro de importância da sociedade, né, e só visa a concorrência, o lucro. Então, apesar disso tudo e de toda essa necessidade que nós temos, dessa impulsividade inerente ao ser humano, do nosso cérebro mais reptiliano, do Homo sapiens terráqueo, primitivo, mais impulsivo, Jesus ensinou que a gente tem como controlar isso, né, sabendo gerenciar os nossos pensamentos e as nossas emoções para termos uma vida mais plena, né, e com saúde mental e física, vivendo com o coração pacificado em relação a você mesmo e ao teu próximo, quem convive com você, em relação à sociedade e ao mundo, certo? Essa é a minha compreensão. Então fico por aqui, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Feliz Páscoa para vocês, né? Esse é o entendimento da Páscoa para mim, é o que Jesus veio ao mundo ensinar, né, como mentor, e que passa muito por essa linha que eu falei da questão da psicologia, da psiquiatria, da sociologia, né, dessa questão da moralidade, da questão antropológica, e realmente ele foi um ser que iluminado em relação a todos os outros pensadores que passaram por esse planeta, que deixaram sua contribuição teórica com certeza, mas que não conseguiram alcançar o patamar de percepção que Jesus teve em relação ao seu psiquismo e, como eu falei, essa inteligência emocional que excede realmente o entendimento da psicologia, da psiquiatria, da neurociência e de todas as pseudociências também que estudam a questão do pensamento humano, como funciona a mente humana. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu fico por aqui. Até um próximo vídeo. Uma feliz Páscoa e fiquem com Deus. Valeu, Felipe Campos. Até o próximo vídeo.